Você sabia que o profeta Isaías foi casado? Pois é. E os estudiosos acreditam que, além dele, outras pessoas tentaram pegar carona em seus textos, aproveitando a fama do profeta. Será? Conhecer mais das informações sobre a Bíblia ajuda a meditar a respeito dessas possibilidades que os estudiosos entendem. Fique comigo nesse estudo devocional sobre Isaías e vamos aprofundar esse conhecimento. Vamos para a mensagem. Roda a vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para conversarmos a respeito do livro do profeta Isaías. E a nossa conversa continua para além do simples fato de eu estar aqui falando através deste vídeo, não é? Você pode participar dessa conversa no espaço de comentários. Deixe lá as suas observações, o seu testemunho, as suas perguntas, e assim nós podemos conversar mais a respeito do livro do profeta Isaías, que nós estamos agora nos dispondo a conversar a respeito dele. Isaías, ele foi um profeta que profetizou em Judá. Quando o reino já estava dividido, ele profetizou em Judá, ligado a Jerusalém, entre os séculos 8 e o século 7 antes de Cristo. E o seu nome significa "O Senhor é salvação". Ele foi casado e a sua esposa é chamada de profetisa no livro, lá no capítulo 8, versículo 3, nós vemos isso. E então, possivelmente, ela também profetizasse. E ele teve pelo menos 2 filhos, e os nomes desses filhos, que estão registrados lá no começo do livro também, são nomes que servem de interpretação para questões que estavam acontecendo e que o profeta tinha que anunciar e tinha que denunciar e anunciar em relação ao que o Senhor revelava. Então os nomes tinham simbolismos, eles tinham significados simbólicos em relação a essa atuação do profeta. Muitas vezes nós lembramos de Oséias quando vemos essa questão de simbolismo na questão da vida do profeta, por conta do casamento que ele teve e da separação e ir atrás de novo e essa coisa toda. Mas ele não foi o único a passar por situações em sua vida em que serviam para dar exemplo diante da mensagem que ele teria para anunciar. Oséias não foi o único. Nós vemos isso acontecendo com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, só para citar alguns. Sempre o Senhor chamava também com alguma questão simbólica, quer seja através de um filho, no caso de Isaías, ou uma situação em que a pessoa tinha que fazer algo, ou uma situação que a pessoa passava. Nós vemos essas situações se repetindo também quando outros profetas, e não apenas Oséias, precisam viver coisas para demonstrar a mensagem que o Senhor tem a apresentar a partir da vida desses servos que foram chamados para falar em nome do Senhor. Logo no primeiro versículo do livro do profeta Isaías, nós vemos o autor do livro. O autor do livro é o próprio Isaías, que é filho de Amós. Esse Isaías seria o autor do próprio texto dele. Alguns estudiosos acreditam que pelo menos 2 ou 3 pessoas pegaram carona nos textos de Isaías. Você pode encontrar isso em textos de estudo e pessoas podem comentar a respeito disso. Isaías teria 2 ou 3 a mais, além do próprio Isaías no seu texto. Algumas pessoas pegaram carona na fama do profeta e apresentaram também suas ideias no meio das ideias do profeta, fazendo as histórias serem mais conhecidas, as ideias serem mais conhecidas. Eu, pessoalmente, não vejo isso, mesmo que se tenha algum tipo diferente de estilo entre partes iniciais do texto e partes intermediárias e partes finais do texto, há sim alguma diferença, mas eu não vejo isso como uma mudança de pessoa. Eu vejo como uma pessoa que foi passando pela vida, foi passando por experiências, que viveu de fato e que teve um novo olhar sobre as coisas e ainda que mantenha algumas coisas do seu estilo original, não se muda totalmente o estilo, algumas outras coisas podem ter sido acrescentadas e houve alguns ajustes na caminhada, alguns ajustes na forma de escrever. Eu acredito que se alguém acessar as primeiras mensagens que eu escrevi para o Compartilhando na Web, lá no ano de 2006, se alguém acessar essas mensagens, vai encontrar sim o mesmo estilão, o mesmo jeitão de escrever, porque sou eu escrevendo as mensagens, mas
pode encontrar alguns exemplos diferentes, alguma forma de expressar um pouco diferente, porque o tempo foi passando, eu fui tendo novas experiências, o Senhor foi revelando mais coisas, eu fui crescendo, aprendendo coisas novas, a cada dia nós aprendemos outras coisas. Então, os textos, ainda que apresentem algumas semelhanças, podem também mostrar algumas poucas diferenças. E é isso que eu vejo então no texto de Isaías. O Isaías mais novo, que começou a escrever, e o Isaías mais velho, que terminou de escrever. Ele não fez o livro numa sequência, o livro foi sendo montado durante a vida do profeta. Então, há outras formas, outras experiências, outras coisas que ele viveu e que podem ter aprimorado o jeito dele escrever. Eu não vejo como pessoas diferentes no texto, eu vejo como ele mesmo, mantendo alguma coisa do estilo original, mas também tendo outras coisas diferentes, outras formas de se apresentar no texto. Também é possível que alguém tenha trabalhado nesse texto de Isaías, tenha feito alguns ajustes para tornar de fato um livro. O capítulo 1, versículo 1, por exemplo, apesar do livro ter muitas questões em que o profeta fala de si próprio na primeira pessoa, eu, o capítulo 1, versículo 1, por exemplo, fala Isaías, apontando na questão da terceira pessoa, mostrando a terceira pessoa nessa apresentação. Está falando de Isaías como ele. Então pode ser que outra pessoa tenha feito algum tipo de ajuste no texto, ou pode ser apenas uma forma de se escrever da época. E Isaías usou isso para chamar a atenção e depois então desenvolveu propriamente o seu texto. Ele falou dele na terceira pessoa e depois seguiu na primeira pessoa. Muitos textos acadêmicos falam em terceira pessoa. Havia-se no passado a recomendação forte para se falar sempre em terceira pessoa, mesmo sendo a sua experiência. Então, nós temos essa possibilidade também no texto de Isaías. Ele próprio fez, ou uma outra pessoa sim pode ter feito alguns ajustes para que o texto tivesse o formato final, e aí então acrescentou algumas explicações, como o do capítulo 1, versículo 1, em que fala na terceira pessoa. Nós notamos o texto de Isaías deixando claro que o Senhor não se agrada nem um pouco das coisas que são feitas apenas por aparência. Ele não quer que as pessoas façam festas ou façam sacrifícios, apresentem-se em momentos específicos apenas por fazer, apenas por realizar determinada obra. O Senhor quer sim que essa obra seja feita, mas Ele quer que seja com compromisso de coração, que seja realmente com entrega pessoal, não seja apenas por aparência, não seja simplesmente para que as outras pessoas possam ver, mas que seja algo que brota de um coração que tem compromisso com o que está fazendo. Isaías também fala da questão de punição por conta dos pecados, por conta da rebeldia. Mas mais que falar somente sobre isso e dizer quais seriam as punições, Isaías também chama ao arrependimento para que se possa desfrutar do perdão por obedecer à vontade do Senhor, por seguir aquilo que o Senhor realmente orienta. O texto de Isaías não foge da questão escatológica, e ela é muito clara nesse texto, e nós devemos sim aguardar o dia do Senhor. Aqueles que vivem a vontade do Senhor aguardam esse dia com expectativa, querem que esse dia chegue logo. Mas aqueles que estão vivendo algo contra a vontade do Senhor, que estão no caminho do erro, podem ter problemas quando esse dia chegar. E o texto, então, quando fala dessas profecias de escatologia, muitas vezes chama ao arrependimento. O Senhor coloca qual vai ser a punição, coloca qual vai ser o problema, mas o Senhor quer que as pessoas busquem a sua vontade e não vivam aquele problema. Então nós devemos tomar esse cuidado. Nossa apresentação não deve fugir da realidade de que há condenação para quem segue pelo caminho do erro. Se pode fingir que não há isso, nós precisamos deixar claro que isso está posto, mas que há boa nova. O Senhor chama ao arrependimento, e no Novo Testamento Jesus pagou o preço para que houvesse a reconciliação com o Pai. Essa é a boa nova. A condenação está posta se nós seguirmos no caminho do erro. A condenação é uma realidade. A punição por conta dos erros, ela vai ser uma realidade para aqueles que não buscam a vontade do Senhor. Mas a boa nova é que em Jesus nós temos a propiciação para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E desde o Antigo Testamento sempre havia o chamado à mudança, ao arrependimento, para viver de acordo com a vontade do Senhor. Se nós fizéssemos um estudo das profecias, talvez nós tivéssemos muitos temas para conversar, mas sempre apareceria, vez ou outra apareceria ali o tema do arrependimento,
arrependimento no meio de uma profecia, porque a condenação está ali na frente, mas o Senhor chama para mudança de vida, para viver de acordo com a sua vontade. Busque ao Senhor, então. Não faça isso por mera aparência, simplesmente por fazer ou por aparecer ou porque se acostumou a ter determinadas atitudes que vão na direção dessa busca pela vontade do Senhor. Não se preocupe com o que pode aparecer diante das pessoas. Claro, você tem que dar testemunho, é verdade, mas não se preocupe com isso. As pessoas às vezes não veem o nosso testemunho. Nós estamos sim dando testemunho das coisas do Senhor, mas as pessoas não enxergam isso, não notam isso, até criam situações fictícias, falsas, para que possam dizer que não estamos dando testemunho daquilo que o Senhor fez, ou porque não notaram mesmo. Quando nós fazemos de acordo com a vontade do Senhor e de coração realmente, nós estamos buscando ao Senhor. E Ele sabe o que nós realmente estamos fazendo e o que nós estamos vivendo e como está o nosso coração nessa busca. É isso que é importante. Que o nosso testemunho possa ser parte disso, de algo que brota de uma realidade de busca, e não de uma mera aparência que nos preocupamos toda hora com fazer para que as pessoas vejam ou que notem que estamos fazendo. Que o nosso testemunho brote de algo que realmente façamos. E que as pessoas possam notar, é claro, mas se elas não notarem, que nós continuemos fazendo de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele nota, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que está acontecendo com você em todos os momentos. Então busque ao Senhor de coração realmente. Deixe a sua vida completamente nas mãos dele. Reconheça o sacrifício de Jesus, aquele que ele fez lá na cruz por nós. E tenha realmente um compromisso com a vontade do Senhor, em fazer o que o Senhor se alegra e recomenda que nós façamos. Vivendo, de fato, o arrependimento na presença do Senhor. Deixando de lado os erros que cometemos e buscando a vontade do Senhor. E aí sim, com um testemunho natural de uma vida que está realmente buscando a vontade do Senhor, dar testemunho dessa realidade, dar testemunho de uma mudança de vida, dar testemunho de que o Senhor realmente pode fazer coisas grandiosas e chamar outras pessoas a viverem a mesma coisa. Tendo um coração transformado primeiro e deixando o Senhor agir primeiro em nós, na nossa vida, a começar em mim, quebra corações. E aí então que sejamos todos um, como o Senhor é em nós. Que nós possamos realmente buscar a vontade do Senhor em todo o tempo com compromisso, e não meramente porque nos acostumamos a fazer, porque parece certo. Não seja feito só para notar, que seja feito porque o nosso coração está desejoso de estar na presença do Senhor e obedecer à sua vontade. Nós retomamos ainda para mais uma mensagem, a segunda, a respeito do livro do profeta Isaías, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.